problema sério. Se eu perguntasse para você agora, assim, Nassif, defina discurso de ódio, o que você diria? É um discurso que abre mão de toda solidariedade, de toda a questão das afinidades humanas, né? Mas é interessante, João, quando você fala em discurso de ódio, que isso começou pela deturpação da linguagem lá atrás, quando a Veja, Reinaldo Azevedo, de Mainardi, veio com aquele discurso de criticar o politicamente correto, que era uma maneira de destruir os conceitos, né? Isso é muito importante, Nassif, justamente. A Organização das Nações Unidas já publicou 2 planos estratégicos de ação para combater o discurso de ódio no nível planetário. É uma iniciativa muito importante. Primeiro parágrafo dos 2 documentos. A ONU pergunta: o que é discurso de ódio? Resposta da ONU: não existe hoje consensualmente uma definição de discurso de ódio que seja aceito pela legislação internacional. O tema é controverso e sempre se lança a mão do recurso à liberdade de expressão. Então, o discurso de ódio, que é um problema central, sem discurso de ódio, a extrema-direita não avançaria como avança. Mas se nós não podemos definir conceitualmente discurso de ódio, surge um problema sério, que é um brocado latino lá de trás, mas que permanece atual. Se não existe uma lei prévia a uma ação que a defina como crime, crime não há. Se não há crime, não pode haver pena. Se não há pena, o que vige é a impunidade. A extrema-direita, no mundo inteiro, de forma muito sofisticada, trabalha com essa impunidade. Daí eu tenho uma proposta, Nassif, para a nossa reflexão. E foi muito bom você ter citado. Por exemplo, lembremos que o Reinaldo Azevedo é o responsável por um neologismo, que é petralha. O que é isso? Eu proponho. Não é um discurso de ódio. Eu proponho que o discurso de ódio é, na verdade, uma explosão do inconsciente. É o acúmulo das tensões. Nós, muitas vezes, quando somos expostos a um discurso de ódio, nós de imediato reconhecemos. E, Nassif, sejamos honestos, muitas vezes são pessoas que nos surpreendem. Nós pensamos conosco mesmos. Jamais imaginei que esta pessoa falaria isso. Essa fala misógina. Não é verdade? É uma explosão do inconsciente. É o recalcado que retorna. Agora, o que realmente importa para combater, proponho, é a retórica do ódio, que no Brasil foi desenvolvida durante mais de 15 anos, sem nenhuma rivalidade na internet pelo Olavo de Carvalho. Então, como funciona a retórica do ódio? Eu proponho, funciona assim. É isso que eu discuto no livro. Em primeiro lugar, principia pela ridicularização de uma pessoa. Isso. Na cartilha do Olavo de Carvalho, é a paródia do nome próprio. Você, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que me dedicou algumas horas de vitupérios e xingamentos, disse que eu não era João César de Castro Rocha. Eu era João César castrado e broxa. Aí eu reagi, Nassif, eu disse, peraí, calma. Castrado, involuntário Abelardo, pelo menos sou o pai da lógica, e casei com a Heloísa. Broxa, circunstância que atinge a todos os homens, a nenhum ofende em particular, porque atinge a todos. Eu disse agora, senhor Olavo, das duas uma, ou eu sou o castrado, ou eu sou o broxa. Os dois ao mesmo tempo não é possível. Mas do que se trata dessa paródia do nome próprio? Do que se trata é que quando você ridiculariza aquilo que é mais individual a uma pessoa, o nome próprio, você situa essa pessoa numa esfera que você principia a deslegitimar tudo que ela diz. Qualquer frase que eu diga, dirão, eis aí a opinião do castrado e broxa. Eis aí a opinião, por exemplo, eles diziam, Mário Sérgio Costela, Marco Antônio viu, e assim sempre. Primeiro passo, você situa a pessoa num universo de ridicularização. Segundo passo, isso é bem importante. E aí começa o processo. Segundo passo, você estigmatiza aquela pessoa. Agora, eu não sou mais apenas a figura ridicularizada que teve o nome próprio parodiado. Agora eu sou petralha. Agora eu sou esquerdopata. Agora eu sou Paulo Freireano. Ou, palavra condenação máxima, comunista. Veja o que está acontecendo. Nassif, é bem importante, me custou muito trabalho compreender o processo. Agora, a pessoa que principiou a perder os seus traços individuais pela ridicularização, ela tem um processo de perda da individualidade, ela se torna um tipo.
Eu não sou mais João César, com as minhas opiniões, com os meus erros, com os meus equívocos, com os meus eventuais acertos. Eu sou apenas um esquerdopata, um Paulo Freireano, um comunista, um petralha. Se é assim, você então pode partir para o passo final, o mais assustador de todos. Você pode nulificar a minha existência. Você pode me reduzir ao nada. Você pode dizer, como dizia Olavo de Carvalho, e dizem todos os bolsonaristas hoje, com comunista não se fala, com esquerdopata não se interage, com petralha não podemos sequer trocar palavras. E o que você faz? Você vai para o plenário e você xinga o presidente da República. Você vai para o plenário como Nicolas Ferreira e quebra o decoro parlamentar xingando o presidente da República. Você vai para o plenário como o deputado federal Abílio Brunini e quebra o decoro parlamentar todos os dias, jogando o seu corpo na frente de deputadas mulheres, impedindo o trabalho das comissões. Agora, Nassif, quando a pessoa que foi ridicularizada, estigmatizada, tornada tipo, quando ela é reduzida a nada, agora tudo está autorizado contra esta pessoa, porque tudo que se faça contra nada, nada será. Essa é a estrutura discursiva de todo o genocídio da história da humanidade. Maravilha, mas olha, uma tochara. Eu, quando enfrentei a Veja, eles contrataram o Reinaldo, então eu era chamado de mão peluda, eu era chamado de mascate, eu era chamado... Tudo, claro. Mas aqueles ataques, ele e o Mainat, era chamado de caloteiro, chegaram a dizer que era frequentador de sauna gay. É interessante esse jogo. Só que eu resisti. E quando eu resisti, eles afinaram, daí entraram com ações judiciais aí, porque do ponto de vista de fatos, eu levantava os fatos da vez. Aquele período ele precisa ser melhor retratado, sabe? Eles pegaram uma senhora que era uma senhora de 70 anos, psicóloga, que tinha orientado uma tese de redução de danos em êxtase, e fizeram a maior campanha dizendo que ela era traficante, querendo que a FAPESP tirasse a bolsa, ou seja, aquela violência. Mas é interessante esse negócio de destruir o politicamente correto. Eu lembro que o Mainat, cada semana na Veja, ele chocava mais. Até eu falava, pô, isso aqui vai se esgotar, porque quando você começa a dar esse lixo para o leitor, a demanda pelo escatológico vai aumentando, e realmente, depois acabou. Né? Mas aquilo tudo era uma estratégia da ultradireita de eliminar todos os princípios, aqueles princípios básicos de civilização. Né? Mas você dizendo que se interpretou muito bem aí. E quando você me respondeu, quero discurso de ódio, você usou a palavra-chave, Nassif, porque o que a retórica do ódio pretende é transformar o outro num adversário, num inimigo a ser eliminado. Isso é bem importante, porque a extrema-direita ela não é polarizadora. Isso é bem importante, Nassif. A extrema-direita é o oposto da polarização, porque polarização faz parte da vida. Olha, nós acordamos, depois dormimos. Ao sol se sucede a lua. Está lá no Gênesis. Havia escuro, Deus fez a luz. Então, a polarização, a dialética, é o elan vital, faz parte da vida. Sem polarização, não teria vida política. Quer dizer, se um partido não acreditar que o seu projeto é superior ao projeto de outros para a condução do país, não tem política. A questão, Nassif, é que a extrema-direita ela não é polarizadora. A extrema-direita deseja transformar o mundo num espelho. Para a extrema-direita não existe solidariedade porque não existe o outro. A razão pela qual uma das principais pautas da extrema-direita é vilipendiar de todas as formas os direitos humanos é porque, para ver direitos humanos, precisa haver o que você disse, solidariedade. Só há solidariedade se eu me abro ao outro. Mas se o outro, o que não é o meu espelho, deve ser eliminado, é a retórica do ódio que triunfa. A extrema-direita não é polarizadora. A extrema-direita é exterminadora. É um fenômeno muito, muito impressionante e que domina o mundo atualmente. Veja, 2 exemplos para você ver, Nassif, como é um movimento transnacional que tem uma linguagem que também é transnacional. Há 72 horas, o Donald Trump fez um discurso assustador, anunciando tudo que ele fará se for reeleito. Uma das principais atitudes do Donald Trump, ele expulsará migrantes que sejam contrários a ele. Javier Milei anunciou uma de suas medidas há 48 horas atrás. Uma das medidas do Javier Milei. Se houver num dos piquetes, numa das paralisações na Argentina,
e estrangeiros, ele deportará os estrangeiros que fizerem oposição. Percebe, Nassif? É o mesmo discurso. Sim. Trump, Milley, Bolsonaro falam a mesma linguagem que a retórica do ódio. Ô, José, eu estava querendo entender, no auge desse discurso de ódio, eu estava querendo entender, por exemplo, o Antônio Kant que dizia que o interior é interessante porque é um microcosmos que você consegue ver todas as pessoas sem as hierarquias que marcam as grandes cidades e grandes organizações. Né? E eu tentava entender o que havia antes, por que era uma cidade civilizada. Então, você tinha lá um conjunto de pessoas, você tinha lá, primeiro, aquela parte mais selvagem inicial, e um conjunto de pessoas que foi definindo regras sociais. E é um fato interessante que o cara bem educado, independentemente de classe social, ele tem um status em relação ao cara mal educado, independente de condição social. Então, eu tenho a impressão que quando surgiu, digamos, a internet permitindo montar grupos, se autorreferenciando, esse truculento, ele sentiu que era a sua revanche, ou seja, se pegou também em cima de todas. Então, as frustrações pessoais tiveram um papel fundamental aí nessa expansão da ultradireita, né? Com certeza, é o ressentimento. Agora, tem o ressentimento, há dois sentimentos que são fundamentais, são o combustível da extrema-direita transnacional. É o medo, que é produzido sistematicamente para gerar o ódio. Mas como o ódio nunca é em abstrato, a extrema-direita o tempo todo inventa inimigos imaginários. O tempo todo. Está sempre inventando inimigos imaginários, de um lado. De outro lado, aqui tem o retorno do recalcado, que você falou muito bem. De outro lado, Nassif, tem uma questão, que é o ressentimento. Agora, aqui, nós precisamos ter muita sensibilidade. Porque há muitas pessoas que votaram no Bolsonaro, que pretendem votar no Trump, que acabaram de votar no Javier Milei. Essas pessoas são ressentidas, mas, Nassif, elas têm razões objetivas para serem ressentidas. Veja, por exemplo, essa é uma área que você domina muito mais do que eu. Veja 2008, a crise financeira e a bolha imobiliária nos Estados Unidos. Um presidente democrata, o Barack Obama, criou condições na economia americana para socorrer os bancos. Eu até entendo, porque para evitar um efeito dominó que poderia levar a um problema muito mais sério na economia. Eu compreendo que o Obama tenha feito isso, mas eu não compreendo por que o Obama não fez o mesmo com as pessoas pobres que perderam suas casas. Então, nos Estados Unidos, centenas de milhares de pessoas perderam as suas casas porque não podiam pagar $30 mil. Mas o banco que produziu a bolha imobiliária, que produziu a crise financeira, recebeu bilhões de dólares do Tesouro Nacional norte-americano para evitar uma debacle. Então, isso aconteceu no mundo inteiro, Nassif. Por exemplo, no Brasil, Nassif, você pode falar isso melhor do que eu. O Brasil, se você é um operário, um trabalhador, e você deve R$200, você precisou entrar no seu cheque especial em R$200. Em um ano, você tem uma dívida ingovernável que você jamais pagará, de acordo? Sim. Agora, se você se chama Lehman, Sicupira, e você dá um rombo de centenas de bilhões de reais, e durante mais de década, você todo ano retira centenas de milhões de reais como bônus pela produtividade das lojas americanas, o que acontece com você, Nassif? Nada.